Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Ivo Hofbiller. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa. Eu aqui agradeço, Minosso, a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a história, né, que eu vivo aqui na Itopava Central. Bom, uma bela história, a começar pela sala de aula, né? Porque ensinar é fazer história. Em 1975, a convite do então diretor professor Conrado Lisenberg, já falecido, eu fui trabalhar na escola Anitta Garibaldi. Ali eu trabalhei praticamente 25 anos. E comecei como professor de matemática em 75 e me aposentei quase 25 anos depois como diretor da escola. Eu imagino que até hoje é difícil, né, para quem aprende matemática. Quem ensina já tem o domínio da disciplina, mas para os anos 70, 80, não era simpático professor de matemática, ou era? Não era muito simpático porque também não tinha toda aquela parte didática disponível. Você tinha apenas o livro do Oswaldo São Jorge, muito conhecido daquela época, e dependia muito de você. A sala de aula era um instrumento de 4 paredes, 2 janelas, uma porta, um quadro, e o professor tinha que ter realmente habilidade para convencer as crianças a ter um bom conhecimento. Mas tinha o lado bom. As crianças eram mais concentradas, eram mais ordeiras, a família exigia isso, a participação da família era importante, e por esse lado também as crianças eram mais amenas, mais tranquilas, prestavam muito mais atenção. Hoje já há um dinamismo muito grande, principalmente da juventude, dos jovens e dos alunos. Já é uma coisa bem diferente. O senhor era, na época, professor de séries iniciais? Quinta ou oitava série. Ah, quinta ou oitava. Oitava série. Um pouquinho mais para frente. Eu ia falar da tabuada, algo comum, né, para a época. Eu até tinha, uma das minhas estratégias era fazer uma pequena gincana da tabuada, né? Então, para ver quem era o mais rápido na tabuada, agilidade, porque é o raciocínio e um dos fundamentos também, né? A gente não pode esquecer que a tabuada está inserida em toda a parte da matemática. Eu me recordo, e foi nessa época, nos anos 75, 76, nas séries iniciais, era comum encontrar, né, a tabuada no lápis. Sim, era um instrumento de apoio, vamos dizer, né? Hoje já não seria mais nem usado, né? Mas, enfim, era bem divertido por esse lado, mas os alunos memorizavam e a gente sempre insistia, né? Você não deve memorizar, você tem que usar ela como um fundamento lógico, sem muito forçar demais, né? Mas, enfim, era bem diferente, era bem... Porque, na realidade, eu como professor, eu trabalhei muitos anos e a gente conseguiu viver com várias gerações. Pois é, e aquelas fórmulas? Isso já era mais quando eu entrava na 7ª série, entrava a álgebra, 7ª, 8ª série, então as fórmulas vinham com a álgebra. Mas elas não tinha muita dificuldade para aprender. Mas eu digo, na época era uma disciplina que exigia essas fórmulas. Teorema de Pitágoras, a lei dos senos, cossenos e trigonometria. Fórmula de Bhaskara, exatamente isso. Mas para a vida, agora, lá mais adiante, chegando para a nossa realidade, você tira muito proveito disso? Eu acho que a matemática ensinava basicamente a atenção e decisões imediatas. Raciocínio? Raciocínio imediato. Por exemplo, o médico, às vezes, diante de uma emergência, ele tem que tomar uma medida, ele não pode ficar, perdurar essa decisão dele por muito tempo. E isso a matemática ensinava muito, porque às vezes na prova, no exercício do dia a dia, você tinha que tomar uma decisão. E normalmente a decisão certa, porque senão entravava o problema, a equação não fluía. Professor, e como é que o senhor se identificou com a matemática? Talvez porque antes de iniciar os meus estudos na universidade, na nossa universidade, a FURB, eu trabalhei na companhia Jensen, e justamente no setor de estatística. Então, ali eu aprendi a fazer gráficos, tabelas, e levantamento de produção de leite, que a companhia Jensen era uma grande empresa da área de agricultura, né? Leite, frios, carnes, enfim, lá no setor de estatística eu era auxiliar de escritório e lá você já trabalhava um pouco com isso. Eu achei isso interessante, levei isso adiante e aí depois também a gente fazia um teste de aptidão, né? Para ver para mais ou menos qual seria... Se levava a jeito. Exatamente, e aí facilitou tudo.
Eu queria abrir um parênteses, já que o senhor mencionou a companhia, porque ela era para a região e para a cidade, por que não dizer no estado, sim. uma das potências, Claro, né? com certeza. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá no início da década de 70, ela tinha uma produção diária de 100 mil litros de leite. Poxa. Então você tem mais ou menos a ideia da grandeza dessa empresa. E depois, no final dos anos 70, ela também já por algumas dificuldades que não convém mencionar, mas era a grande potência indiscutivelmente da região e pelos produtos de qualidade que ela produzia. Bom, eram produtos derivados do leite, Frigor, né? Da marca derivados Frigor. do leite, queijo, ricota, essas coisas Isso. tudo. Linguiça, se fazia também outros produtos? E tinha lá o pequeno comércio deles, né? A vendinha que se dizia na época, com um potencial muito grande realmente. Para a região das Itopavas, e o seu Guilherme Jensen, visionário na área dos negócios, e essa empresa realmente... Ele era o proprietário? Ele era o diretor-presidente, né? É evidente que tinha agregado à família alguma coisa também, mas ele era o... Sim, porque era uma empresa familiar, né? Sim, exatamente isso. Ele foi o fundador também, não? Ele foi o fundador, sim. Né? Tinha mais alguns componentes da família, mas realmente ele, enquanto ele ainda teve forças era um homem que tinha uma visão muito grande. Ivo, no auge da empresa, o senhor lembra de quantos funcionários estavam lá? Eu não posso precisar, porque eu comecei a trabalhar lá com uns 15, 16 anos, mas eu acredito que em torno de 700 funcionários a empresa tinha. Porque ela tinha vários segmentos. Comprava leite Ibirama em Massaranduba, Itajaí, né? Tinha uma filial na Campinha, em Massaranduba, tinha outro depósito de leite Ibirama, quer dizer, ela era centralizada aqui, mas tinha muitos produtos que comprava de fora, gado, tinha um aviário enorme, então era realmente uma empresa muito grande e que praticamente eu acho que quem morava na Itopava Central, a maioria das pessoas conseguiam um emprego na companhia Janssen. Porque o complexo da empresa era todo aqui, né? Todo aqui, E na época se faziam também as casas, moradias para os funcionários? Tinha sim. Hoje onde ainda tem alguns resquícios das moradias, mas já faz algum tempo. A empresa realmente hoje está se transformando num complexo industrial com lotes residenciais, mas é uma pena, foi uma época muito importante e muito boa para a região das Itopavas. Marcou demais e ali também dentro aí começa um pouco da história do professor Ivo no futebol, né? Sim, porque o Atlético tem relação com a empresa, né? A companhia. A Frigor ela ficou mais ou menos até o final dos anos 70 e o Atlético teve a fundação nos inícios dos anos 80. Deixa eu entender, o nome da empresa era Companhia Janssen. Companhia Janssen. A marca dos era Frigor. Determinados produtos, tipo leite queijo, Frigor. Exatamente. E aí, então, no início dos anos 80, já com o estádio Guilherme Janssen, né, hoje localizado aqui às margens da rodovia, surge o Clube Atlético Itopava. Inclusive, o terreno onde hoje é o campo, pertencia à empresa? Sim. E agora recentemente, o Atlético entrou com um processo de uso capião e hoje o terreno, todas aquelas dependências ali, são de propriedade do Clube Atlético. Então, a tua relação com o clube, e o senhor mencionou, se deve também à relação com a empresa, o clube, digamos, era o ponto de lazer dos funcionários da empresa? Não tinha evidência da televisão naquela época, né? Tinha a rádio, mas as pessoas do bairro precisavam fazer alguma coisa. Então, o meu pai foi um dos grandes incentivadores, inclusive chegou a ser um dos dirigentes do Frigor, e quando da transferência da praça esportiva, aqui onde ela se localiza atualmente, então se trabalhava, todos os que gostavam do futebol iam lá no final do dia, plantavam grama, botavam um poste para o alambrado, erguiam as traves, e se construiu essa atividade extra empresa, que era justamente com o objetivo para que os trabalhadores tivessem no final de semana a sua atividade de lazer. E o Frigor por muitos anos disputou o campeonato da Liga Blumenauense de futebol, porque naquela época tinha o Amazonas, tinha o Vasto Verde, o Guarani, o Olímpico, o Palmeiras, e aí
já com 6, 7 anos, eu frequentava lá o estádio e depois, já no final da década de 60, o Frigor Esporte Clube disputou o campeonato juvenil da Liga Blumenauense de Futebol e aí também eu, como te falei, só que nos inícios dos anos 80 houve a fundação do Clube Atlético Itopava. Mas antes a denominação era Frigor. Frigor Esporte Clube. E era um time competitivo, que em campo também conseguia levantar troféu, essas coisas? Era estilo realmente amador, porque aqui na região nós tínhamos o Serrinha, tinha o Cruzeiro de Massaranduba. O Serrinha era o Serrinha, algoz, né? O rival. Era o grande clássico da região, né? Depois, mais tarde, o Nova Aurora, o Alvorada, mas era mais um futebol amador, né? E praticamente quem era da região tinha vaga no time, né? Então era pelas famílias tradicionais aqui, os abnegados, e isso refletia novamente na presença do público. Porque às vezes o jogador já jovem levava um conhecido, namorado, familiar, o pai e a mãe, e isso trazia aquele convívio justamente familiar para o campo de futebol. Mas realmente em termos de qualidade a gente sabe que a qualidade era inferior, né? Bem diferente do Atlético já posteriormente, porque o Atlético tinha a estrutura toda com iluminação, treinávamos toda quinta-feira, e isso já trouxe um dinamismo bem diferente às atividades do Atlético após o fechamento do Frigor. O Atlético tem no branco e no azul as cores predominantes. Também do Frigor. É? Exatamente, Tem as cores azul e branco. Na realidade, o Atlético é da fusão do Laranjeiras, que era um time de ex-aficionados, Franz Nagel, Romeu Hertel, Ricardo Hertel, essa galera ali, o neto do seu Guilherme, e do Cruzeiro, da região das Tatutivas, lá onde depois, atualmente acho até tem um motódromo na casa da família Fritz. E esses dois times se juntaram para formar o Atlético Itopava. Predominantemente as cores azuis e brancas. E o senhor começou lá acompanhando o time e depois jogou muito futebol lá no Atlético ou não? Sim, eu joguei. Porque eu sei da tua história como treinador. Foi do juvenil, passou para o aspirante, né? E com o fechamento do Frigor, eu conheci a minha atual esposa, ela era da Vila Itopava, Locária, então eu fui mais para a Vila, para o Serrinha, e era reserva de goleiro lá do Serrinha. E aí começou a história também aí tinha um time local lá que precisava de alguém para cuidar, para treinar. Era um time de garotos da escola, da Vila Itopava. E aí eu comecei a treinar, eles chamavam Ajax, né? Na época o Ajax era famoso, né? Do Cruyff, do Nessens. Sim. E nos anos 60 tinha o Santos lá, então já era a época do Ajax. E aí eu comecei a treinar aos 19 anos esses garotos, né? Não era treinar, era só cuidar. E aí depois eu fui para o Serrinha, para o União, aqui, que é um time aqui da Itopava Alta, e depois, em 85, o Lauro Bublitz, presidente, me levou para o Atlético para ser treinador do aspirante, e depois cheguei aos titulares. E aí por um bom tempo, né? Sim, aí começa uma história muito marcante de grandes marcas, né? Eu fui treinador do Clube Atlético Itopava 363 jogos. 363 jogos. Ali tem uma grande quantidade de títulos e uma grande quantidade de jogadores que a gente conheceu, de dirigentes, e realmente uma marca impressionante no futebol amador. Como é que você se autoclassifica um técnico vencedor nessa condição de técnico mesmo do esporte, do futebol amador? Sim, porque pelas estatísticas, né, um aproveitamento quase de 70%, acho que dá para dizer que... mas como eu falei, nós tínhamos a estrutura, bons jogadores no sentido, os comprometidos também da região. Depois, com o decorrer dos anos, o Atlético já começou a trazer jogadores de Pomerode, depois já tinha do Litoral, de Luiz Alves, Massaranduba, mas enfim, era... Mas quem foi o cara que entregava a camisa, você sabia que ele ia resolver? Nos primeiros anos, o Atlético tinha um conjunto. Você sabia, o pessoal da rádio, você fazia parte da rádio, chegava lá, já sabia de cor por muitos anos quem era o time base do Atlético.
E isso perdurou por muito tempo e a gente treinava toda quinta-feira e isso fazia muita diferença, principalmente no segundo tempo dos jogos, né? O nosso preparo físico, o entrosamento e tudo isso, aí o time deslanchava. Então, dá para dizer ali, foram praticamente 7 campeonatos, alguns vices, então uma história muito marcante e o Atlético hoje ainda continua forte. Vamos fazer justiça. O pessoal da rádio, né? Estamos falando de Mirandinha, Enem Mendes, ambos de saudosa memória, o Ricardo Santos, né? Era o Aldemiro Grudemann, que andava por aqui que também. Era daquela época lá, o Duda, né? O Duda também, de saudosa memória. Não pode esquecer. Então era esse pessoal que... Depois outros, assim como eu, participaram, mas lógico, aqueles pioneiros, digamos, né, na cobertura do esporte amador. E a minha história começa em 84, 85 e vai até o final dos anos 90. E vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e depois continuamos essa prosa? Pode ser. Ivo Hofbiller, nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e meu entrevistado hoje é o professor Ivo Hofbiller. O senhor contava no bloco anterior sobre a sua passagem na sala de aula. Numa só escola foram 25 anos? Sim, 25 anos na Escola Anita Garibaldi, uma escola municipal aqui do nosso bairro. E como eu te falei, né, uns 12 anos como professor de matemática e depois mais uns 13 anos na parte administrativa. Você deve ter feito muitos amigos nessa caminhada escolar, né? O interessante era mais ou menos assim, né? Você chegava, quando os meninos chegavam aos 12, 13 anos, então tinha muita confirmação, né? E aí você era convidado, porque aí Topava era um bairro pequeno, todo mundo se conhecia, né? E era impressionante porque você conhecia todas as famílias, todos os alunos, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que o professor Ivo era da matemática, a dona Ingelor era do português, a dona Asta era de ciências, o seu Nelson era de educação física, porque éramos todos aqui da região. E isso facilitava um pouco mais. E depois, né, aí já quando esse pessoal chegava assim aos 18, 20 anos, casava, 21, 22, você era convidado para o casamento. E depois, um pouco mais tarde, né, Minosso aí, professor Ivo, lembra de mim, já trazia, às vezes, o filho para matricular na escola. Então, é uma sequência, porque 25 anos, obviamente, é muita coisa e você consegue desenvolver uma escola que tinha 400 alunos e eu a deixei, na época que eu me aposentei, com 1.280 alunos. Poxa, e hoje o senhor deve se encontrar por aí com muitos deles, né? Isso é comum, né? Às vezes no campo do futebol, no mercado, na farmácia, e é gratificante. É muito porque o pessoal reconhece, né, que apesar da comunidade ser muito exigente, a comunidade era muito exigente no sentido que tinha que estar tudo em ordem, funcionando, e o pai chegava, olha, se o meu filho não tiver um comportamento adequado, pode me chamar que a gente vai resolver. Então era muito bacana nesse sentido. E o mais importante de tudo é exatamente esse reconhecimento, porque a gente fez história, se criou aqui, trabalhou aqui, tudo aconteceu aqui na região das Intocáveis. Então o senhor foi professor, foi diretor de escola, sim, fez parte da secretaria
de aí educação. depois que eu me aposentei como diretor da Anita Garibaldi, eu vim trabalhar aqui na Escola Estadual Emílio Baumgart. Trabalhei lá 8, 9 anos. E aí depois, a convite do professor Dr. Maurici Nascimento, secretário da Educação, em 2007, eu trabalhei 6 anos na Secretaria Municipal de Educação. 6 anos na parte administrativa, aí já não mais na sala de aula. E agora, recentemente, eu trabalhei 2 anos em Florianópolis, na Secretaria do Estado. 2 anos também na parte de uma gerência do setor lá. E foi muito importante ver também esse outro lado fora da sala de aula, um contato bem diferente. Então, o senhor passou por vários estágios, fases. O formato de selecionar, de aplicar as disciplinas mudou? Mudou muito. E o senhor é a favor dessas mudanças? Ou ainda prefere aquele tipo antigo lá de ensinar? Você sente saudade de algumas coisas, que era exatamente aquilo que te falei, né? O respeito, a dedicação, a participação da comunidade dentro de uma escola. Mas, por outro lado, também o aluno evoluir no sentido de que ele já vem mais para a escola, ele já não vem mais tão tímido, já vem mais preparado, ele já vem com uma visão diferente, uma tecnologia, parece que ele já vem com uma tecnologia na cabeça diferente, né? As atitudes são diferentes, a esperteza, e isso tudo, lógico, é em benefício. E os instrumentos da pedagogia mudaram muito, né? Hoje já tem o computador, o tablet, enfim, vai melhorando cada vez mais. E isso, se for bem utilizado, bem agregado, isso, claro que ajuda. Tem, de novo, aquela dificuldade, para você deixar um aluno ficar 4 horas numa sala de aula, ou hoje já com a formação continuada, que às vezes o aluno fica em tempo integral, é um pouco difícil, porque muitas vezes você ainda não está preparado para esse desenvolvimento, quer dizer, é uma mudança muito forte. Mas é a consequência do progresso. Eu acho que você tem que se adequar a tudo isso, e eu tive a oportunidade, pelo menos, de vivenciar mais o período tradicional e um pouquinho já da modernização. Não se desmerece o apoio às ferramentas que aí estão, né, que contribuem, mas depende do professor preparado. Tem que estar preparado. Mas depende do professor, da sua capacidade de ensinar e a boa vontade do aluno aprender, para que as coisas efetivamente... E não dá para entender assim, não ter a concentração naquele momento que o professor está lecionando, ou está te dando a oportunidade de aprender alguma coisa. E o Ivo como aluno, lá muito atrás, como é que era? Eu estudei aqui no Emílio Baumgart, naquela época tinha até a 5ª série, né? E depois o ginasial eu fui fazer no colégio, no Pedro II. No centro, os bairros não tinham... Na época em que se falavam maravilhas do Pedro II? Ele era o 2º maior colégio do estado naquela época, só perdia para o Instituto, e realmente era uma escola de referência. Talvez não o porte de um Santo Antônio, do Sagrada Família, mas era uma escola que me deu muito ensinamento. Eu tinha professores de muita qualidade, e eu sempre fui um aluno tranquilo, calmo, moderado, porque a gente vivia de casa, né? Você vai para a escola, não pode incomodar, tem que aprender, ouvir direitinho, e aprender, evidentemente, ao máximo. Mas foi muito importante, porque foi a primeira oportunidade que a gente teve de encontrar gerações diferentes, que lá o pessoal vinha de Indaial, Pomerode, Gaspar. O Pedro II era um encontro dos municípios aqui perto da nossa cidade. Que época era isso? Eu sou de 55, então vamos dizer assim, década de 60. Exatamente isso, 70. Mas o senhor já foi para a sala de aula em 75, um pouco antes, então era aluno. Aqui eu iniciei em 61, né? 61. Na escola? Exatamente. Qual era o cenário aqui da Itopava Central, dessa hoje a rodovia aqui movimentada, né? A rodovia, ela basicamente permanece no seu traçado original, mas era uma região agrícola, né? Muita mata verde, muitos pastos, pouquíssimas casas. Era realmente uma paisagem diferente, uma paisagem totalmente diferente da hoje, movimentada, muito agitada. Carros? Pouquíssimos carros. O senhor lembra de alguma marca de carro que transitava aqui, caminhão? DKV, Cinca, né? E daquela época Ford, Mercedes, mas basicamente tinha muita bicicleta e as carrocinhas de leite que transitavam por aqui, né?
Então eu me lembro, às vezes, a gente, para fazer uma compra na companhia Yandes, ir lá comprar um queijinho, uma carne, alguma coisa, pegava uma carona com um homenzinho da carrocinha de leite, ia lá, comprava e voltava com ele. E para a escola? Para a escola era pertinho, a pé não existia o ônibus. Mas lá no centro? Não, mas ali já era o seguinte, o ônibus, vamos supor, se estudava de manhã, tinha um ônibus que ia de manhã e só aquele que voltava, né? 11h30, meio-dia. Quer dizer, você não tinha as opções intermediárias. Né? E mesmo para as pessoas que às vezes queriam fazer compras ali no centro, tinham só opções de um ônibus de manhã cedo, de meio-dia, e esse retornava no início da tarde, eram 4 ônibus por dia, mas uma situação bem realmente típica de interior. Ainda estrada de barro? Estrada de barro. E... O ônibus atolava não, quando chovia muito? Ah, sim, atolava e às vezes até vinha buzinando de longe, né? Da empresa Massarando Bem, se vinha buzinando de longe era o sinal que naquele dia o freio não estava muito bom. Então você tinha que se preparar, que ele vinha amenizando a aceleração e você pegava, embarcava meio que na corrida. Era uma situação realmente de interior. Ivo, a tua vida foi dedicada, construída na educação, mas em algum momento aconteceu de trabalhar em outra área, não? Só na parte que se antecedeu, né? Eu iniciei com 14, 15 anos na companhia mercantil. Lá na Yandes, né, que o senhor falou. Antes da Yandes também na Mercantil Probst, que era uma empresa de ferragens. Mas também conhecidíssima para a época, né? Como? Para a época também era uma empresa importante. Sim, lógico. Era uma empresa até razoavelmente grande. E depois a companhia Yandes, e depois eu entrei na universidade e aí também já em consequência logo na escola. Lá na FURB o senhor cursou matemática? Matemática e depois uns outros cursos ainda de pedagogia, administração e fiz também a pós-graduação lá na universidade. Na iniciativa privada foi pouco tempo então de trabalho? Sim, foi só mesmo até os 18, 19 anos, quando eu passei no vestibular e a história da iniciativa privada então ficou para trás. Passei no vestibular, entrei na universidade, o curso de matemática era à tarde e logo acho que no ano seguinte eu comecei a trabalhar no Anita Garibaldi somente de manhã, que à tarde fazia a faculdade. Não tinha muitas opções de horário na faculdade. Pois é, o senhor falou há pouco da sua esposa, né? Também professora? Ela é professora também, ali da Vila Itopava, e nós casamos em 83 e aí ela veio para cá, também começou a formar... O magistério foi algo em comum para aproximar vocês, não? Foi na época do ônibus, né? Ela fazia... aí eu já fazia o científico à noite e ela fazia o normal à noite. Então, lá a gente se conheceu e começou a construir essa história e nós somos casados há 33 anos. 2 filhas, Duas né? filhas, Ana Carolina e Ellen Cristina. A Ana já era muito também comigo no futebol, né? Já era a época do auge do Atlético. E a Ellen veio um pouco 4 anos mais tarde, de 1990, já não era muito de frequentar. Mas nenhuma das duas quis ir para a sala de aula? Não. Nenhuma das duas. Todas as duas gostam muito da língua estrangeira, inglês, alemão, mas para a parte de... Nisso o pai não influenciou? Não, porque a gente sabe também das dificuldades e eu acho... Pai e a mãe nesse caso, né? Nesse caso, é verdade. A gente não teve muita... O Ivo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo já faz um tempo e também, por vezes, ficarmos lado a lado no rádio. O senhor, além de ser um treinador, mesmo no esporte amador, foi lá no rádio, até aqui na TV, né? Sim. Com o Luciano, o pessoal. No final dos anos 90, né? Aí eu saí do Atlético e aí houve o convite do Edelcio José Vieira, da Rádio Nereu. O professor, estamos aí com... Né? Era o Rodolfo Sestren, era o narrador principal, o Milton Cunha, estou sem comentarista. E o trabalho de entrevista ao jogador, o trabalho de pista era você, né? E o Alexandre José. E o Giovanni Ricardo também. Também. Bom, isso é coisa recente também, né? Não e aí teve aquela época boa, porque tinha a Nereu, tinha a Clube, né? Tinha uma audiência muito grande. E aí a gente fez muito futebol por aí também. Bacana. E o senhor descobriu a sua origem? Ah, sim, deve ter alguma coisa ali com os holandeses. Na realidade, os Van den Billard, acredito que pelo que a gente andou estudando ali, as minhas filhas estão atuantes nessa coisa ali.
A gente já tem alguns dos nossos primos e parentes que já estão providenciando também uma outra cidadania, e vamos ver se isso... Mas o seu pai, exemplo do senhor, também nasceu, se criou aqui na região? Meu pai é de Luiz Alves. Ah, né? de Luiz Alves. A minha mãe é aqui da região das... De que família ela é? Da Fritzke, família Fritzke, é. Então, e aí, mas eu sempre morei aqui na região das Itoparas, aqui, sempre na mesma localidade, apenas construí a minha casa do lado da casa do meu pai, que é o Ivo Billard, ele tem 83 anos. Minha mãe já é falecida. E ele também sempre trabalhou aqui, viveu na região aqui? Sim, meu pai trabalhou na companhia Yandes, né? Quando casaram, e a minha mãe era do lar, e sempre teve aqui relacionado junto com a empresa da companhia Yandes. O meu pai, inclusive, era o motorista do seu Guilherme, né? Mas, paralelamente, também exercia algumas funções na área de controle de qualidade, principalmente do leite. E hoje o senhor curte a família, a aposentadoria, porque já está aposentado? Agora sim, aposentado, curtindo também um pouco mais esse outro lado, né? Um pouco mais ameno, um pouco mais calmo, mas sempre pensando, de repente, talvez ainda tenha uma oportunidade para ajudar em algum setor. Voltar a treinar o Atlético? Não, porque houve uma sequência muito grande, hoje é tudo mais moderno, o Atlético está muito bem encaminhado com o Egídio. Mas o senhor vai lá de vez em quando espiar um jogo ou outro? Eu tô indo, ou já está em casa? Já mais como torcedor, né? Já sou como torcedor. Praticamente eu fui em todos os últimos jogos do Atlético, né? Inclusive com o Luciano, agora a gente fez as finais, mas sempre estou direto ali. Mas de vez em quando também separa um tempinho para sentar diante da TV, assistir o Vasco, ou ouvir pela rádio, ou deixar um pouco de lado essa paixão? As duas opções, mas já é pela deficiência, ou porque o time não está ajudando. Pelo momento difícil do futebol, a gente está só selecionando algumas partes do futebol. Mas hoje é já mais assim, só como um hobby, ainda não é mais aquele dinamismo, aquele fanatismo de uns anos atrás. Porque o senhor era muito dedicado e apaixonado pelo Vasco, né? Vamos relembrar os velhos tempos que hoje já estão bem difíceis mas eu acho que num todo o futebol, pelo menos no Brasil, mudou, né? Bastante, e vai mudar. E passamos por uma transformação onde não aparece muita renovação. Poxa, o Brasil era um celeiro de craques e agora está difícil para achar. É verdade. Camisa 10 mesmo. E principalmente São Paulo e Rio de Janeiro eram os grandes centros do futebol. Hoje o Rio de Janeiro é totalmente desacreditado. Professor, muito obrigado por ter nos atendido e assim contar um pouquinho da tua história. Obrigado pela oportunidade, Minusso, e um abraço a todos vocês. Ivo Rolf Biller foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Um grande abraço a todos e até a próxima.